2 meninos de 6 anos não falavam há meses. Nenhum médico conseguiu ajudar. Até que uma faxineira entrou pela porta e eles tocaram o rosto dela, chorando. O pai congelou. O que aquela mulher tinha de especial? A verdade ia destruir 2 famílias inteiras. Ricardo passou a mão no rosto cansado enquanto olhava para o celular. Mais uma candidata tinha acabado de desistir. Nem entrou direito na casa. Olhou para os meninos sentados no sofá. Ficou com medo e inventou uma desculpa qualquer. Disse que tinha outro compromisso e saiu correndo. Ele nem tentou convencer. Já sabia como era. Nos últimos meses, pelo menos 15 mulheres tinham feito a mesma coisa. Olhavam para Miguel e Gabriel. Sentiam algo estranho no ar e iam embora. Algumas eram sinceras. Diziam que a casa tinha uma energia pesada. Outras inventavam mentiras. No final, dava tudo na mesma. Ninguém ficava. Ele olhou para os gêmeos. Miguel estava com os olhos fixos na parede. Gabriel segurava um carrinho na mão, mas não brincava. Só ficava ali, parado, como se estivesse esperando alguma coisa que nunca ia chegar. Fazia meses que eles não falavam. Nenhuma palavra, nenhum som. Silêncio absoluto. Os médicos não encontravam nada de errado. Fizeram todos os exames possíveis. Disseram que era emocional, que tinha a ver com o que aconteceu, com o dia em que a mãe deles foi embora e nunca mais voltou. Ricardo não gostava de pensar naquele dia. Doía demais. Helena tinha saído correndo da casa, chorando, gritando coisas que não faziam sentido. Os meninos viram tudo. Ficaram parados no corredor de mãos dadas, assistindo a mãe deles sair pela porta. Ela entrou no carro e acelerou. Bateu numa árvore alguns quarteirões depois. Não resistiu. E desde aquele momento, Miguel e Gabriel não disseram mais nada. Nem pai, nem água, nem fome. Nada. Só aquele silêncio que pesava na casa inteira. O telefone tocou. Ricardo atendeu sem muito ânimo. Era a agência de empregos de novo. Tinham mais uma candidata. Ele pensou em desistir, em dizer que não precisava mais. Mas a casa estava uma bagunça. Ele não conseguia dar conta de tudo sozinho. Trabalho, crianças, comida, limpeza. Estava no limite. Aceitou a entrevista. Marcaram para o final da tarde. Ele desligou e suspirou fundo. Mais uma que ia desistir. Tinha certeza. Ana Clara olhou para o papel na mão com o endereço anotado. Conferiu o número da casa. Era ali. Um portão grande, jardim bem cuidado, casa enorme. Ela apertou a alça da bolsa com força. Precisava desse emprego. Fazia semanas que estava sem trabalho. As contas estavam atrasadas. Beatriz precisava de material escolar novo. A escola tinha mandado bilhete cobrando a mensalidade. Ela não podia voltar para casa sem esse emprego. Não podia. Respirou fundo e tocou a campainha. Ouviu passos do outro lado. A porta abriu. Um homem alto de olhos cansados apareceu. Ele olhou para ela e fez um sinal para entrar. Ana Clara entrou devagar, limpando os pés no capacho. A casa era bonita por dentro, limpa demais para ter criança. Tudo no lugar, tudo organizado, mas tinha um silêncio estranho. Não era um silêncio normal, era pesado, como se a casa inteira estivesse segurando a respiração. Obrigado por vir. Sou o Ricardo. Ele estendeu a mão. Ana Clara apertou. A mão dele estava fria. Ana Clara, prazer. Vou ser direto com você. Já tive muitas entrevistas. Nenhuma deu certo. Tenho 2 filhos, gêmeos. Eles têm 6 anos e eles não falam. Ana Clara piscou. Como assim não falam? Não falam. Desde que a mãe deles faleceu, eles pararam de falar. Os médicos não conseguem explicar direito. Dizem que é emocional, que vai passar. Mas já faz meses e nada. Ela sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Não precisa. Só estou avisando porque as outras candidatas não aguentaram. Dizem que é estranho, que os meninos ficam olhando sem parar, que dá medo. Se você acha que não vai dar conta, melhor falar agora. Ana Clara olhou para ele. Viu o cansaço no rosto. Viu a dor. Viu um pai tentando segurar tudo sozinho. Eu preciso desse emprego. E não tenho medo de criança. Ricardo deu um meio sorriso. Vou te apresentar para eles. Ele a levou até a sala. Ana Clara entrou atrás dele. E foi aí que ela viu.
Dois meninos idênticos sentados no sofá. Cabelo castanho, olhos grandes, mãos pequenas segurando nada. Eles olharam para ela e Ana Clara sentiu. Sentiu algo que não conseguia explicar. Um aperto violento no peito. Uma dor que subiu pela garganta. Uma vontade de chorar que não fazia sentido nenhum. Ela nunca tinha visto aqueles meninos na vida, mas era como se conhecesse, como se já tivesse olhado para aqueles olhos antes. Miguel foi o primeiro a se mexer. Ele levantou do sofá devagar. Gabriel fez o mesmo. Os dois caminharam até ela, sem pressa, sem correr. Só caminharam. Pararam bem na frente de Ana Clara. Olharam para cima. Encararam ela em silêncio. E aí, Miguel levantou a mão. Tocou o rosto dela, do lado esquerdo. Gabriel fez o mesmo do outro lado. As mãozinhas quentes tocando as bochechas dela. E eles começaram a chorar, em silêncio. Lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando fixo nos olhos dela, como se estivessem vendo alguém que perderam há muito tempo. Ana Clara não se mexeu, não sabia o que fazer. Sentiu as lágrimas quentes nos próprios olhos, o coração batendo descompassado, as pernas fracas. Ela olhou para Ricardo. Ele estava paralisado, boca entreaberta, olhos arregalados. Ele nunca tinha visto aquilo. Eles nunca fizeram isso. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Nunca, com ninguém, nem comigo, nem com os avós, com ninguém. Ana Clara engoliu seco. Miguel segurou na barra do uniforme dela. Gabriel fez o mesmo do outro lado. Os dois ficaram ali, grudados, chorando, sem falar, mas falando tudo ao mesmo tempo. Ricardo deu um passo para frente. Meninos, vocês estão assustando a moça. Venham aqui. Eles não se mexeram. Ficaram grudados em Ana Clara. Miguel encostou a cabeça na barriga dela. Gabriel fez o mesmo. Os dois abraçaram ela. E Ana Clara não conseguiu segurar. Colocou as mãos nas cabecinhas deles. Acariciou os cabelos. Sentiu o choro deles molhando o uniforme. E chorou junto. Sem entender nada. Sem saber por quê. Só sentindo que aquilo era importante. Que aquele momento significava alguma coisa. Ricardo ficou observando. A cena não fazia sentido. Os meninos não reagiam assim com ninguém. Evitavam contato. Não gostavam de abraço. Não deixavam ninguém tocar neles. E agora estavam ali, grudados numa mulher que acabaram de conhecer. Chorando como se tivessem encontrado alguém que procuravam há muito tempo. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguma coisa estava muito errada. Ou muito certa. Ele não sabia. Ana Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Desculpa. Não sei o que deu em mim. Não precisa pedir desculpa. Ricardo ainda estava tentando processar o que tinha visto. Eles gostaram de você. Muito. Nunca vi eles agirem assim. Miguel puxou a mão de Ana Clara. Olhou para ela. Não falou. Mas os olhos diziam tudo. Gabriel fez o mesmo do outro lado. Os dois segurando as mãos dela. Esperando. Querendo que ela ficasse. Você ainda quer o emprego? Ricardo perguntou. Mas já sabia a resposta. Ele precisava dela. Os meninos precisavam. Fosse lá o que fosse aquilo, era importante. Ana Clara olhou para os gêmeos. Olhou para as mãozinhas quentes segurando as dela. Olhou para os olhos molhados de lágrima. E sentiu de novo aquele aperto no peito. Aquela sensação estranha de que aquilo não era a primeira vez. De que já tinha segurado aquelas mãos antes. De que já tinha olhado para aqueles rostos. Mas não fazia sentido. Ela nunca tinha visto aqueles meninos. Nunca. Eu quero. A voz dela saiu firme. Quando começo? Amanhã cedo. Se você puder. Eu posso. Ricardo assentiu. Passou as instruções rápido. Horários, rotina, onde ficavam as coisas. Ana Clara ouviu tudo, mas a cabeça dela estava em outro lugar. Estava tentando entender o que tinha acontecido. Por que aqueles meninos reagiram daquele jeito? Por que ela sentiu aquilo tudo? Quando ela saiu da casa, já estava escurecendo. Olhou para trás antes de abrir o portão. Viu os dois meninos na janela, olhando para ela, acenando devagar. Ela acenou de volta. E quando virou para ir embora, sentiu. Sentiu que a vida dela tinha mudado naquele momento. Que aquela casa, aqueles meninos, aquele homem de olhos cansados, tudo aquilo ia mudar tudo. Ela só não sabia ainda
O quanto. Ricardo ficou na sala depois que Ana Clara foi embora. Miguel e Gabriel estavam sentados no sofá de novo. Mas alguma coisa era diferente. Eles não estavam tão distantes. Não estavam tão perdidos. Tinham uma luz diferente no olhar. Como se tivessem encontrado alguma coisa. Ou alguém. Ele se sentou no chão na frente deles. Vocês gostaram dela, né? Os dois acenaram com a cabeça. Juntos. Ao mesmo tempo. Ela vai voltar amanhã, tá bom? Eles acenaram de novo. Miguel sorriu. Só um pouquinho. Mas sorriu. Ricardo sentiu o peito apertar. Fazia meses que não via aquilo. Um sorriso. Por menor que fosse. Ele levantou e foi até o quarto. Abriu a gaveta da cômoda. Pegou a foto de Helena. Olhou para o rosto dela. Linda, sorrindo, feliz. Antes de tudo desmoronar. Antes dela começar a dizer aquelas coisas estranhas. Antes de sair correndo daquela casa. O que você estava tentando me dizer, Helena? Ele sussurrou para a foto. O que você sabia? A foto não respondeu, mas Ricardo sentiu. Sentiu que a resposta estava chegando, e que quando chegasse, ia mudar tudo. Ana Clara acordou cedo naquela manhã, mais cedo do que precisava. Não conseguiu dormir direito. Passou a noite inteira pensando nos meninos, naqueles olhos molhados de lágrima, nas mãozinhas quentes tocando o rosto dela, na sensação estranha que sentiu quando viu eles pela primeira vez. Não fazia sentido nenhum. Ela nunca tinha visto aquelas crianças antes, mas era como se conhecesse, como se fizesse parte de alguma coisa que ela não lembrava. Beatriz estava sentada na mesa da cozinha tomando café. A menina olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e curiosos. Mãe, você tá diferente hoje. Diferente como? Não sei. Parece preocupada. Ana Clara sorriu e beijou a testa da filha. Só nervosa com o emprego novo. Mas vai dar tudo certo. Beatriz mordeu o pão com geleia. Você disse que é na casa de um homem rico. Ele tem filhos? Tem. 2 meninos. Gêmeos. Da sua idade. Os olhos de Beatriz brilharam. Sério? Eles são legais? Ana Clara hesitou. Como explicar para uma criança de 6 anos que os meninos não falavam? Que tinham perdido a mãe e ficaram presos num silêncio que ninguém conseguia quebrar? Eles são quietinhos, mas são bons meninos. Quero conhecer eles um dia. Quem sabe? Ana Clara limpou a mesa e pegou a bolsa. Deixou Beatriz na casa da vizinha que cuidava dela durante o dia. Pegou 2 ônibus até chegar no bairro. Caminhou 3 quarteirões. Parou na frente do portão. Respirou fundo. Tocou a campainha. Ricardo abriu a porta com uma xícara de café na mão. Tinha olheiras fundas. Parecia que também não tinha dormido. Bom dia. Entre. Ana Clara entrou. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado. Ela olhou para a sala. Miguel e Gabriel estavam no mesmo lugar do dia anterior, sentados no sofá. Mas quando viram ela, levantaram na mesma hora. Caminharam até ela. Seguraram na barra do uniforme. Um de cada lado. Não falaram. Só ficaram ali, grudados. Ricardo observou a cena com a testa franzida. Eles acordaram cedo hoje. Ficaram esperando você na janela. Ana Clara sentiu o peito apertar. Esperando eu? Ficaram lá parados, olhando para a rua. Não quiseram tomar café direito. Só comeram quando eu disse que você ia chegar logo. Ela abaixou o olhar para os meninos. Miguel tinha os olhos fixos nela. Gabriel também. Os 2 pareciam ter medo de que ela fosse embora. Oi, meninos. Bom dia. Eles não responderam, mas apertaram mais forte o uniforme dela. Ricardo limpou a garganta. Vou sair. Tenho reunião no escritório. Você sabe onde fica tudo. Qualquer coisa me liga. Pode deixar. Ele pegou as chaves e saiu. Ana Clara ficou ali parada com os 2 meninos grudados nela. Respirou fundo. Tá bom, meninos. Vou começar a trabalhar. Vocês podem brincar enquanto isso. Eles não se mexeram. Continuaram segurando o uniforme. Vocês não vão brincar? Miguel balançou a cabeça. Não. Gabriel fez o mesmo. Vocês querem ficar perto de mim? Os 2 acenaram. Sim. Ana Clara suspirou. Tudo bem. Podem ficar. Ela começou a limpar a sala. Miguel e Gabriel a seguiram, passo por passo. Quando ela ia para a cozinha, eles iam atrás. Quando subia para arrumar os quartos, eles subiam junto. Não saíam de perto. Não faziam barulho. Só ficavam ali,
observando, como se precisassem ter certeza de que ela estava ali, de que era real. Ana Clara terminou de arrumar o quarto dos meninos. Viu os brinquedos organizados demais, carrinhos enfileirados, bichos de pelúcia no lugar. Tudo certinho. Não parecia quarto de criança, parecia vitrine de loja. Ela sentiu uma tristeza subir pela garganta. Aqueles meninos não brincavam, não bagunçavam, não viviam. Miguel puxou a mão dela, levou ela até a estante, apontou para um álbum de fotos em cima. Ana Clara pegou o álbum, abriu. Eram fotos de quando os gêmeos eram bebês, pequenininhos, enrolados em mantas, no colo de uma mulher loira de olhos claros. Helena, a mãe deles. Ana Clara olhou para o rosto de Helena. Bonita, sorriso grande, mas tinha algo nos olhos, algo distante, como se estivesse olhando, mas não estivesse vendo. Ela virou a página. Mais fotos. Os meninos maiores, festinhas de aniversário, bolo, balões, mas Helena sempre com aquela expressão, distante, ausente. Gabriel apontou para uma foto específica. Era de Helena no hospital, segurando os 2 bebês recém-nascidos. Ela não estava sorrindo. Estava olhando para as crianças com uma expressão estranha, confusa, quase assustada. Ana Clara sentiu um arrepio. Fechou o álbum. Sua mãe era bonita. Miguel baixou o olhar. Gabriel também. Os 2 ficaram quietos, mais quietos do que já estavam. Ela guardou o álbum de volta. Desceu com os meninos. Foi até a cozinha preparar o almoço. Eles sentaram no chão perto dela. Ficaram ali, só olhando. De vez em quando Miguel esticava a mão e tocava a perna dela, só para ter certeza de que ela estava ali. Gabriel fazia o mesmo, como se precisassem confirmar o tempo todo. Ana Clara colocou a comida na mesa. Chamou os meninos. Eles sentaram, mas não comeram. Ficaram olhando para ela, esperando. Vocês não vão comer? Eles balançaram a cabeça. Não. Por quê? Miguel apontou para a cadeira vazia na frente deles. Apontou para Ana Clara. Queria que ela sentasse ali. Vocês querem que eu almoce com vocês? Os 2 acenaram. Sim. Ana Clara puxou a cadeira e sentou. Colocou comida no prato dela. Começou a comer. Miguel e Gabriel pegaram os garfos e começaram a comer também. Devagar, sem tirar os olhos dela. Como se precisassem ver ela ali para conseguir comer. Ela terminou o almoço em silêncio. Lavou a louça. Os meninos ficaram perto da pia, observando cada movimento. Quando ela terminou, Gabriel puxou a mão dela de novo. Levou ela até a sala, até uma cômoda encostada na parede. Abriu a gaveta de baixo. Pegou uma caixinha de madeira. Entregou para Ana Clara. Ela abriu a caixinha. Dentro tinha uma chupeta pequena, amarelada pelo tempo, uma pulseirinha de hospital e um papel dobrado. Ana Clara pegou o papel. Abriu. Era uma certidão de nascimento, dos gêmeos. Ela leu o nome da maternidade. Hospital Santa Clara. Seu coração disparou. Ela conhecia aquele lugar. Conhecia bem. Foi lá que Beatriz nasceu. Ela olhou para a data. Leu de novo. E de novo. As mãos começaram a tremer. Beatriz tinha nascido no mesmo dia, no mesmo hospital, na mesma hora. Ela lembrou do parto, das dores, da confusão, das luzes fortes, das vozes ao redor. Lembrou de ter visto 2 bebês. 2, não 1. 2 bebês pequeninhos do lado da maca. Mas os médicos disseram que era efeito da anestesia, que ela estava confusa, que só tinha tido uma filha. Uma. Ana Clara sentiu a sala girar. Apoiou a mão na cômoda para não cair. Miguel segurou no braço dela, preocupado. Gabriel fez o mesmo do outro lado. Os 2 olhando para ela com aqueles olhos enormes, assustados. Ela respirou fundo, tentou se acalmar. Não podia ser. Não podia. Era coincidência. Só isso. Mesmo hospital. Mesmo dia. Mesma hora. Coincidência. Tinha que ser. Mas por que os meninos estavam mostrando aquilo para ela? Por que trouxeram ela até ali? Por que queriam que ela visse? A porta da frente abriu. Ricardo entrou. Olhou para a cena. Ana Clara, pálida. Mãos tremendo. Papel na mão. Meninos grudados nela. Aconteceu alguma coisa? Ana Clara engoliu seco. Guardou o papel de volta na caixinha. Fechou. Não, nada.
Só estava vendo umas coisas com os meninos. Ricardo não pareceu convencido. Ele olhou para os gêmeos. Eles não saíram de perto de Ana Clara. Continuaram grudados. Eles estão mais agitados hoje. Agitados? Mais presentes. Normalmente ficam no canto deles, quietos. Mas hoje estão diferentes. Estão te seguindo o tempo todo. Eles me seguiram a casa inteira. Não saíram de perto. Ricardo suspirou. Nunca fizeram isso antes. Com ninguém. Ana Clara olhou para os meninos. Para os olhinhos colados nela. Para as mãozinhas segurando o uniforme dela. E sentiu de novo. Aquela sensação estranha. Aquele aperto no peito. Aquela certeza de que alguma coisa estava errada. Ou certa. Ela não sabia. Preciso ir embora. A voz dela saiu fraca. Preciso buscar minha filha. Claro. Até amanhã. Ana Clara pegou a bolsa. Miguel e Gabriel a acompanharam até a porta. Não queriam soltar. Ela se abaixou na frente deles. Olhou nos olhos dos dois. Amanhã eu volto. Prometo. Miguel tocou o rosto dela de novo. Gabriel fez o mesmo. Os dois com lágrimas nos olhos. Sem falar. Mas pedindo. Pedindo que ela voltasse. Que não fosse embora para sempre como a mãe deles foi. Eu volto. Juro. Ana Clara beijou a testa dos dois. Levantou. Saiu. Fechou o portão atrás dela. Começou a andar. Rápido. Quase correndo. Precisava pensar. Precisava entender. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Porque alguma coisa estava muito errada. Muito errada. E ela sentia. Sentia no fundo da alma. Que aqueles meninos não eram estranhos. Que já tinha visto eles antes. Que já tinha segurado eles no colo. Que já tinha olhado para aqueles olhos. Mas isso era impossível. Impossível. Ela parou no ponto de ônibus. Encostou na parede. Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, permitiu que a memória voltasse. O parto, a dor, as luzes, as vozes, os dois bebês. 2. Ela tinha visto 2. Tinha certeza. Mas levou só um para casa. Só um. O que aconteceu com o outro? O ônibus chegou. Ana Clara subiu. Sentou no fundo. Olhou pela janela. E soube. Soube que precisava voltar naquele hospital. Precisava descobrir a verdade. Porque se estivesse certa, se aquilo que estava pensando fosse real, tudo ia mudar. Tudo. E ela não sabia se estava pronta para isso. Ana Clara não voltou para casa depois de buscar Beatriz. Foi direto para a maternidade. Chegou quando já estava escurecendo. O prédio era antigo, com paredes descascadas e janelas embaçadas. Ela passou pela porta giratória e entrou na recepção. Tinha pouca gente. Algumas cadeiras vazias. Um cheiro forte de desinfetante no ar. A moça do balcão olhou para ela sem muito interesse. Pois não? Eu preciso de informações sobre um parto que aconteceu aqui há alguns anos. A moça suspirou. A senhora tem que agendar no setor de arquivos. Não atendemos sem agendamento. É urgente, por favor. Todo mundo diz que é urgente. A moça voltou a digitar no computador sem olhar para Ana Clara. Ela sentiu a raiva subindo, a frustração, mas não ia desistir. Não agora. Meu nome é Ana Clara. Eu tive uma filha aqui, no mesmo dia que outra mulher teve gêmeos. E eu acho que houve um erro grave. A moça parou de digitar. Olhou para Ana Clara. A expressão mudou. Ficou tensa, nervosa. Que tipo de erro? Troca de bebês. A moça engoliu seco. Levantou da cadeira. Espera aqui. Ela entrou numa sala nos fundos. Ana Clara ficou ali parada. O coração batendo descompassado. As pernas tremendo. Ela sabia que estava certa. Via nas reações. No medo no rosto daquela moça. Demorou uns 5 minutos. A porta se abriu. Uma mulher mais velha saiu. Tinha cabelo grisalho preso num coque. Óculos de grau grosso. Expressão séria. A senhora é Ana Clara? Sou. Me acompanhe. Elas entraram numa salinha apertada. A mulher fechou a porta. Sentou atrás de uma mesa cheia de papéis. Indicou a cadeira na frente. Ana Clara sentou. Esperou. Meu nome é doutora Márcia. Sou coordenadora desta unidade há muitos anos. A voz dela era firme, controlada, mas tinha algo por trás. Medo, talvez. Ou culpa. A recepcionista me informou sobre sua suspeita. Não é suspeita. Eu sei que aconteceu alguma coisa. A médica tirou os óculos.
Passou a mão no rosto cansado. Anos atrás houve um incidente neste hospital. Um incidente grave. 2 pacientes deram à luz no mesmo período. Uma teve gêmeos prematuros. Outra teve uma menina. Ambas ficaram internadas na UTI. Os bebês também. Ana Clara sentiu o ar faltar. E houve uma confusão. As pulseiras de identificação foram trocadas durante um procedimento de emergência. Quando percebemos o erro, já era tarde. As mães já tinham recebido alta, levado os bebês para casa. Vocês sabiam e não fizeram nada? A voz de Ana Clara saiu alta, trêmula, cheia de raiva. Tentamos contatar as famílias, mas uma delas se recusou a fazer os exames. Disse que não queria saber, que os filhos eram dela independente do que o papel dissesse. E a outra família? Nunca conseguimos localizar. O endereço estava errado no cadastro. O telefone não atendia. Ana Clara levantou da cadeira. As pernas quase não seguravam o corpo. Eu sou essa família. Eu sou a que vocês não conseguiram localizar. E a outra é Helena, a mulher que se recusou a fazer os exames. Mas ela já não está mais aqui. Ela partiu. E deixou 2 meninos que não falam porque presenciaram a mãe deles gritando que eles não eram dela. A médica ficou branca. Levantou também. Eu sinto muito, muito mesmo. Não temos como voltar atrás. O erro aconteceu. Foi registrado. Mas não conseguimos corrigir. Então me dê os documentos. Tudo o que vocês têm sobre aquele dia. Tudo. A médica hesitou. Depois acenou com a cabeça. Foi até o arquivo. Pegou uma pasta grossa. Entregou para Ana Clara. Aqui está tudo. Relatórios, registros, tudo. Ana Clara pegou a pasta. Saiu daquela sala sem olhar para trás. Passou pela recepção, pela porta giratória. Sentou no banco da praça em frente ao hospital. Abriu a pasta. Leu. Cada palavra, cada data, cada hora. Tudo batia, tudo encaixava. Helena tinha levado para casa os filhos biológicos de Ana Clara. E Ana Clara tinha levado a filha biológica de Helena. Ela fechou os olhos. Pensou em Beatriz, na menininha que criou durante todos esses anos, que ensinou a andar, a falar, a ler, que embalou no colo quando tinha febre, que consolou quando teve pesadelo. Beatriz não era sua filha de sangue, mas era sua filha. Era. E Miguel e Gabriel? Os 2 menininhos de olhos grandes e mãos pequenas que a reconheceram no primeiro segundo, que tocaram o rosto dela e choraram, que não comiam se ela não estivesse perto. Eles eram dela, de sangue, mas não conheciam ela, não foram criados por ela, não tinham memória dela. Ana Clara começou a chorar, ali mesmo, no banco da praça, com a pasta no colo e o coração despedaçado, porque não tinha escolha certa, não tinha final feliz. Qualquer decisão que tomasse ia doer, ia destruir alguém. Ela limpou as lágrimas, levantou, pegou 2 ônibus de volta. Chegou em casa tarde da noite. Beatriz já estava dormindo. Ana Clara entrou no quarto, olhou para a filha, para o rostinho tranquilo, para as mãozinhas fechadas, e soube. Soube que não ia conseguir contar, não ainda, talvez nunca. No dia seguinte ela acordou com a decisão tomada. Ia voltar para a casa de Ricardo, ia contar tudo, mostrar os documentos e deixar que ele decidisse o que fazer, porque ele tinha o direito de saber. Os meninos tinham o direito de saber. Ela deixou Beatriz na casa da vizinha, pegou os ônibus, chegou na casa de Ricardo, tocou a campainha. Ele abriu a porta, mas não sorriu. Não fez sinal para entrar. Ficou parado ali, braços cruzados, expressão fechada. Você sabe quem eu sou? A voz dele saiu fria, diferente. Ana Clara sentiu o chão sumir. O quê? Você sabe quem eu sou. Sabe quem são meus filhos. Veio aqui de propósito. Não, eu não sabia. Eu só descobri ontem. Mentira. Ricardo deu um passo para frente. Os olhos dele estavam vermelhos. Tinha chorado. Ou não tinha dormido. Ou as 2 coisas. Eu vi você mexendo na caixinha. Vi você ficar branca quando leu a certidão. Você sabia. Eu não sabia. Ana Clara sentiu as lágrimas queimando. Eu só desconfiei quando vi a data. O nome do hospital. Foi aí que eu entendi. Entendeu o quê? Que houve troca. Que eu levei a filha errada para casa. E você criou meus filhos achando que eram seus.
O silêncio caiu pesado entre eles. Ricardo ficou parado, processando, tentando entender. Você está dizendo que Miguel e Gabriel são seus filhos biológicos? Estou. E a menina que você criou? É sua. É filha de Helena. Ricardo cambaleou. Apoiou a mão na parede. Fechou os olhos. Não. Isso não pode estar acontecendo. Eu tenho os documentos. Fui na maternidade ontem. Eles confirmaram. Houve um erro. Um erro grave. E ninguém corrigiu. Helena sabia. A voz dele saiu quebrada. Ela sabia e não me contou. Ficou anos guardando isso. Anos. Até que não aguentou mais e saiu correndo daquela casa. Ana Clara deu um passo para frente. Ricardo, eu não vim aqui para tirar seus filhos de você. Eu vim porque eles têm o direito de saber. Você tem o direito de saber. E depois? O que você quer que eu faça com essa informação? Que eu entregue os meninos para você e pegue a menina que você criou? Não. Eu não quero isso. Eu amo Beatriz. Ela é minha filha. Não importa o que o sangue diz. E Miguel e Gabriel, o que eles são para você? Ana Clara não respondeu, porque não sabia. Não sabia o que eles eram. Só sabia o que sentiu quando viu eles. Aquele aperto no peito. Aquela certeza inexplicável. Aquele reconhecimento que ia além da razão. A porta atrás de Ricardo se abriu. Miguel e Gabriel apareceram. Viram Ana Clara parada do lado de fora. Correram. Passaram pelo pai. Seguraram nas pernas dela. Chorando. Desesperados. Como se tivessem esperado ela a manhã inteira e achado que ela não ia voltar. Ricardo olhou para os meninos. Para a forma como se agarravam em Ana Clara. Para o desespero genuíno nos rostinhos deles. E entendeu. Entendeu que não importava o que ele decidisse. Os meninos já tinham decidido. Já tinham reconhecido a mãe deles. Mesmo sem saber. Mesmo sem entender. Eles sabiam. Entra. A voz dele saiu cansada, derrotada. A gente precisa conversar. Ana Clara entrou com os meninos grudados nela. Ricardo fechou a porta, sentou no sofá, colocou o rosto nas mãos. E pela primeira vez desde que Helena partiu, permitiu que o choro saísse. Permitiu que a dor vazasse, porque tinha perdido tudo. A esposa, a ilusão, a certeza de que aqueles meninos eram dele. E agora não sabia mais quem ele era. Não sabia mais qual era o lugar dele naquela história toda. Ricardo ficou sentado naquele sofá por um tempo que pareceu eterno. Ana Clara estava do outro lado da sala com Miguel e Gabriel grudados nela. Os meninos tinham os rostinhos enterrados no uniforme dela. Não queriam soltar. Não iam soltar. Ela passava a mão nos cabelos deles devagar, tentando acalmar. Mas ela mesma estava tremendo. Helena sabia. Ricardo repetiu em voz baixa, falando mais para ele mesmo do que para Ana Clara. Ela sabia desde o começo. Como você sabe disso? Ele levantou. Foi até o quarto. Voltou com um caderno velho nas mãos. Jogou em cima da mesa de centro. Achei isso embaixo da cama dela, no dia que você foi embora, depois que vi você mexendo naquela caixinha, depois que vi a cara que você fez quando leu a certidão. Ana Clara olhou para o caderno. Não se mexeu. Tinha medo do que estava escrito ali. Lê. A voz de Ricardo saiu dura. Você precisa saber o que ela passou. Ana Clara soltou os meninos com cuidado. Eles se sentaram no chão perto dela. Ela pegou o caderno, abriu na primeira página. A letra de Helena era bonita, mas nervosa, trêmula, como se tivesse sido escrita com pressa ou com medo. Eles não são meus. Eu sei que não são. Olho para os dois e não sinto nada. Nada. Tento amar. Tento sentir. Mas é como se fossem estranhos. Como se tivesse pegado os filhos de outra pessoa e levado para casa. Ricardo não percebe. Ele ama os meninos. Mas eu não consigo. E isso me destrói por dentro todos os dias. Ana Clara sentiu a garganta fechar. Virou a página. Continuou lendo. Fui na maternidade hoje. Pedi para ver os registros. A coordenadora ficou nervosa. Disse que não podia me mostrar nada sem autorização legal. Mas eu vi nos olhos dela. Vi que alguma coisa deu errado. Que minha suspeita está certa. Eles trocaram meus bebês. As páginas seguintes eram piores. Helena descrevia o desespero de acordar todo dia e olhar para crianças que não reconhecia. O peso de fingir que amava. A culpa de não sentir o que uma mãe deveria sentir. E no final,
A decisão. Não aguento mais. Vou contar para Ricardo. Vou contar tudo. Vou exigir que façam os exames. Vou encontrar meus verdadeiros filhos, mesmo que isso destrua tudo. Ana Clara fechou o caderno, as mãos tremendo, as lágrimas escorrendo sem parar. Ela ia contar. Ia, mas não conseguiu. Ricardo sentou de novo, o corpo pesado, cansado. No último dia, ela entrou em pânico. Começou a gritar. Os meninos estavam na sala. Ouviram tudo. Ela gritou que eles não eram dela, que tinha sido um erro, que não aguentava mais fingir, e saiu correndo. Entrou no carro, e eu nunca mais vi ela viva. Miguel começou a chorar, baixinho. Gabriel também. Os dois lembravam daquele dia. Lembravam da mãe gritando. Lembravam dela indo embora, e nunca mais voltando. Ana Clara puxou os dois para perto, abraçou. Sentiu os corpinhos trêmulos, sentiu o medo deles, a confusão. Tá tudo bem, está tudo bem agora. Não está tudo bem. Ricardo levantou a voz. Nada está bem. Minha esposa se foi porque não aguentou a mentira. Meus filhos pararam de falar porque viram a mãe deles surtar. E agora eu descubro que eles nem são meus filhos de verdade. Como isso pode estar bem? Eles são seus filhos, sim. Ana Clara olhou para ele. Os olhos vermelhos, mas a voz firme. Você criou eles. Cuidou deles. Esteve aqui quando eles precisaram. Isso faz você ser pai deles. E você? Você é a mãe biológica. O que isso faz de você? Eu não sei. A voz dela saiu fraca, honesta. Eu não sei o que eu sou para eles. Só sei o que senti quando vi eles pela primeira vez. E sei que eles sentiram alguma coisa também. Alguma coisa que ninguém consegue explicar. Ricardo passou a mão no cabelo. Respirou fundo. Tentou organizar os pensamentos. O que você quer que a gente faça? Exames de DNA. Para confirmar. Para ter certeza absoluta. E depois? Não sei. A gente descobre junto. Ele olhou para os meninos. Miguel e Gabriel estavam abraçados em Ana Clara. Quietos, mas mais calmos do que tinham estado em meses. Como se finalmente tivessem encontrado algo que procuravam sem saber. Tá bom. Ricardo pegou o telefone. Vou marcar os exames. Para todos nós. Os dias seguintes foram os piores da vida de Ana Clara. Ela continuou indo trabalhar na casa. Continuou cuidando dos meninos. Mas o clima era pesado, tenso. Ricardo mal falava com ela. Só o necessário. Só o básico. Ele olhava para os gêmeos com uma tristeza profunda nos olhos. Como se estivesse se despedindo. Como se soubesse que ia perder eles. E Ana Clara, ela não dormia. Passava as noites acordada pensando em Beatriz. Na filha que criou. Na menina que chamava ela de mãe. Como ia contar? Como ia explicar para uma criança de 6 anos que a mãe dela de verdade tinha partido? Que ela tinha sido criada pela mãe errada o tempo todo? Os resultados dos exames chegaram numa quinta-feira. Ricardo ligou para Ana Clara de manhã cedo. A voz dele estava estranha, controlada demais. Chegou. Você pode vir aqui? Agora? Agora. Ela pegou Beatriz. Levou junto. Porque se fosse para o mundo desabar, que desabasse de uma vez. Não tinha mais como fugir. Não tinha mais como adiar. Quando chegaram na casa, Ricardo estava na sala, em pé, com um envelope nas mãos. Miguel e Gabriel estavam sentados no sofá. Olharam para Ana Clara e sorriram. Um sorriso pequeno, mas era um sorriso. Ela não tinha visto eles sorrirem desde que chegou ali. Beatriz entrou atrás da mãe. Olhou para os meninos. Ficou tímida. Oi. Os gêmeos acenaram. Não falaram, mas acenaram. Ricardo olhou para Beatriz. Estudou o rostinho dela. Procurou traços de Helena. E achou. Os olhos claros. O formato do rosto. O jeito de franzir a testa. Ela era de Helena. Ele sabia. Mesmo antes de abrir o envelope, ele sabia. Vamos abrir. Ele rasgou o envelope. Tirou os papéis. Leu. Fechou os olhos. Respirou fundo. Miguel e Gabriel são filhos biológicos de Ana Clara. Olhou para Beatriz. E essa menina aqui é minha filha. Minha e de Helena. Ana Clara sentiu as pernas falharem. Sentou no chão. Beatriz correu para ela. Mãe, o que foi? Nada, amor. Não foi nada. Mas era tudo. Era tudo desmoronando.
Ricardo se abaixou na frente de Beatriz. Olhou nos olhos da menina. Você sabe quem eu sou? Beatriz balançou a cabeça. Não. Eu sou amigo da sua mãe. E desses 2 meninos aí. Ele apontou para os gêmeos. E a gente vai ser uma família agora, tá bom? Beatriz olhou para Ana Clara, confusa, assustada. Mãe? Tá tudo bem, Bia. Pode confiar nele. A porta da frente se abriu sem bater. Uma mulher entrou, mais velha, cabelo loiro, olhos iguais aos de Helena. Atrás dela vinha um homem alto, de terno. Os 2 entraram na sala como se fossem donos do lugar. Ricardo se levantou. Ficou tenso. Margarete, o que você está fazendo aqui? Recebi uma ligação da maternidade. A voz da mulher era fria, cortante, dizendo que você estava investigando um erro. Um erro envolvendo minha filha. Sua filha se foi. Isso não é mais problema seu. Minha filha deixou uma neta. E eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Margarete olhou para Ana Clara, para Beatriz, para os gêmeos. Houve troca de bebês. Foi isso? Ricardo não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto dele. Onde está a certidão? Margarete estendeu a mão. Eu quero ver. Você não tem direito a isso. Eu tenho todo o direito. Sou avó. E se essa menina aí é neta de Helena, eu vou lutar pela guarda dela. Ana Clara levantou do chão. Puxou Beatriz para trás dela. Você não vai encostar um dedo nela. Ela é neta de sangue da minha filha. Você é só a mulher que criou ela por engano. Eu sou a mãe dela. Engano ou não, eu sou a mãe. Margarete deu um passo para frente. O advogado ao lado dela abriu uma pasta. Temos aqui uma petição para solicitar guarda judicial, baseada em erro médico e direito de sangue. A senhora não tem como ganhar isso. Ricardo se colocou entre Margarete e Ana Clara. Você não vai fazer isso. Já fiz. A papelada já foi protocolada. Em 2 semanas tem audiência. Margarete olhou para os gêmeos. E esses 2? São filhos dela? São. Que conveniente. Ela ganha 2 e perde 1. Parece justo. Ana Clara sentiu a raiva explodir. Sai daqui. Sai da minha frente antes que eu faça alguma coisa. Você não vai fazer nada, porque você sabe que eu estou certa. Essa menina tem o sangue da minha filha, e eu vou criá-la, do jeito que Helena teria criado. Beatriz começou a chorar. Não entendia nada. Só sabia que os adultos estavam gritando, que a mãe dela estava com medo. Miguel e Gabriel se levantaram do sofá. Foram até Beatriz. Seguraram na mão dela. Os 3 juntos, assustados. Ricardo apontou para a porta. Sai da minha casa, agora. Margarete sorriu. Um sorriso frio. Até a audiência, Ricardo. Prepara essa menina, porque ela vai morar comigo. E saiu. O advogado atrás dela. Quando a porta fechou, Ana Clara desabou. Caiu de joelhos. Abraçou Beatriz. Chorou, porque tinha ganhado 2 filhos de volta, mas ia perder a filha que criou. E não tinha nada que pudesse fazer para impedir. As 2 semanas até a audiência foram as piores da vida de Ana Clara. Ela mal conseguia comer. Mal conseguia dormir. Passava as noites acordada olhando para Beatriz dormindo, memorizando cada detalhe do rostinho dela. O jeito que o cabelo caía na testa, a mãozinha fechada embaixo do travesseiro, o respirar tranquilo, porque tinha medo. Medo de que aquela fosse uma das últimas noites com a filha. Ricardo arrumou um advogado, um bom, caro. Ele disse que ia pagar tudo, que não ia deixar Margarete levar Beatriz. Mas Ana Clara via nos olhos dele, via a dúvida, a incerteza, porque a lei não estava do lado deles. A lei olhava para o sangue, e o sangue de Beatriz era de Helena. Miguel e Gabriel não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão na casa. Sentiam Ana Clara triste. Eles ficavam perto dela o tempo todo. Seguravam na mão dela, encostavam a cabecinha no braço dela e, aos poucos, começaram a falar. Palavras soltas, curtas. Mãe, fica, não vai. Como se tivessem medo de que ela também fosse embora e nunca mais voltasse. Beatriz percebeu que alguma coisa estava errada. Perguntou várias vezes. Ana Clara sempre desconversava. Dizia que estava tudo bem, mas não estava. E a menina sabia. Na noite antes da audiência,
Ricardo foi até a casa de Ana Clara. Bateu na porta. Ela abriu. Ele tinha uma pasta na mão e uma expressão estranha no rosto. Não era desespero. Não era tristeza. Era outra coisa. Esperança, talvez. Posso entrar? Claro. Ana Clara abriu espaço. Ele entrou. Sentou na mesinha da cozinha pequena. Colocou a pasta em cima da mesa. Passei o dia inteiro investigando Helena, o passado dela, a relação dela com a mãe. E Margarete não é santa como finge ser. Muito pelo contrário. Ricardo abriu a pasta. Mostrou documentos, fotos, registros. Helena processou a própria mãe anos atrás. Pediu ordem restritiva. Dizia que Margarete era controladora, manipuladora, que tinha destruído a infância dela. Ana Clara pegou os papéis. Leu. Cada palavra era uma bomba. Helena tinha descrito anos de controle emocional, de manipulação, de ser forçada a ser perfeita, a sorrir quando estava sofrendo, a fingir que estava feliz quando estava quebrada por dentro. Por que você não mostrou isso antes? Porque estava enterrado. Os registros foram selados. Tive que contratar um investigador particular para achar. Ricardo se inclinou para a frente. Margarete não quer Beatriz porque ama a neta. Ela quer porque perdeu o controle sobre Helena. E agora quer ter controle sobre mais alguém. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. O advogado disse que podemos usar isso na audiência. Provar que Margarete é inadequada para ter a guarda de uma criança. Ana Clara sentiu um fio de esperança. Pequeno, frágil, mas estava ali. E se não funcionar? Vai funcionar. Tem que funcionar. Mas na manhã seguinte, quando entraram no fórum, Ana Clara viu Margarete, de terno claro, cabelo impecável, sorriso confiante, e sentiu o medo voltar, porque aquela mulher não parecia alguém que ia perder. Parecia alguém que sempre conseguia o que queria. Não importava o preço. A audiência começou. O juiz era um homem mais velho, cabelo grisalho, expressão cansada. Ele ouviu os dois lados. Margarete falou primeiro. Disse que era avó, que tinha direitos, que Beatriz merecia crescer com o sangue da própria família, que Ana Clara era uma estranha que criou a menina por engano. Quando foi a vez do advogado de Ricardo falar, ele jogou tudo na mesa. Os processos antigos, as ordens restritivas, os relatos de Helena sobre a mãe. Margarete ficou pálida. O advogado dela tentou contestar. Disse que aquilo era passado, que Margarete tinha mudado. Mas o juiz pediu silêncio. Olhou para os documentos, leu com atenção. E quando levantou o olhar, tinha algo diferente na expressão dele. Dona Margarete, a senhora tem histórico comprovado de comportamento controlador e prejudicial com a própria filha. Isso é preocupante. Isso foi há anos, Excelência. Eu mudei. Pessoas não mudam tanto assim. O juiz olhou para Ana Clara. A senhora criou essa menina desde o nascimento? Sim, senhor. E a menina sabe que a senhora não é a mãe biológica? Ana Clara engoliu seco. Ainda não. Eu não soube como contar. E pretende contar? Sim, quando ela estiver pronta. O juiz fez algumas anotações. Olhou para Beatriz, que estava sentada ao lado de Ana Clara, quietinha, assustada, segurando firme na mão da mãe. Vou pedir uma avaliação psicológica, da menina e das duas partes. Quero entender o vínculo afetivo, o ambiente emocional, e então tomo uma decisão. Ele bateu o martelo. Próxima audiência em 1 mês. Até lá, a guarda provisória fica com quem está cuidando da criança. Ana Clara. Margarete se levantou furiosa. Isso é um absurdo. Ela não tem direito nenhum sobre essa menina. Ela tem o direito de quem criou, de quem amou, de quem esteve presente. O juiz olhou para Margarete com dureza. E a senhora tem o direito de provar que mudou. Se é que mudou. Audiência encerrada. Ana Clara saiu daquele fórum sem conseguir respirar direito. Tinha ganhado 1 mês. Só 1 mês. Mas era alguma coisa, era tempo, era esperança. Ricardo colocou a mão no ombro dela. A gente vai ganhar isso, eu prometo. Mas quando voltaram para casa, outra surpresa esperava. Miguel e Gabriel estavam sentados na sala com uma mulher que Ana Clara nunca tinha visto. Jovem, cabelo curto, roupa social,
Ela tinha uma pasta no colo e um gravador na mão. Quem é você? Ricardo perguntou. Assistente social. Fui designada para avaliar o ambiente doméstico e o vínculo das crianças. Ela olhou para Ana Clara. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua relação com os gêmeos, sobre como está lidando com a situação. As horas seguintes foram tensas. A assistente social fez perguntas. Muitas perguntas. Observou como Ana Clara interagia com os meninos, como eles reagiam a ela, como Ricardo se comportava. Anotou tudo, cada detalhe, cada gesto. No final da avaliação, ela pediu para falar com os gêmeos a sós. Ana Clara e Ricardo saíram da sala. Ficaram do lado de fora, esperando, ansiosos. Quando a porta se abriu, a assistente social tinha uma expressão diferente no rosto, mais suave, menos profissional. Os meninos falaram. Falaram? Ricardo se aproximou. Falaram o quê? Disseram que querem ficar com ela. A assistente apontou para Ana Clara. Disseram que ela é a mãe deles, que sentem isso, que sabem disso, mesmo sem entender direito. Ana Clara sentiu as lágrimas subirem. Eles disseram isso? Disseram. Com palavras simples, mas disseram. A assistente social guardou o gravador. Vou incluir isso no relatório. Vínculo afetivo genuíno, reconhecimento emocional. Isso pesa muito na decisão do juiz. Depois que ela foi embora, Ricardo sentou no sofá. Colocou o rosto nas mãos. Ana Clara sentou ao lado dele. Você está bem? Não. A voz dele saiu abafada. Não estou, porque estou perdendo eles, aos poucos, e não tem nada que eu possa fazer. Você não está perdendo eles. Você sempre vai ser o pai deles. Mas não sou, não de sangue, e eles sabem disso agora. Sentem isso. Ana Clara segurou a mão dele. Sangue não faz família, amor faz. E você ama esses meninos. Isso ninguém tira de você. Ricardo olhou para ela. Os olhos vermelhos, cansados. E Beatriz, você ama ela? Mais do que tudo. Mesmo sabendo que ela não é sua? Ela é minha, sempre foi, sempre vai ser. Ana Clara limpou as lágrimas. Não importa o que o papel diz. Ela é minha filha. Então a gente está no mesmo barco, amando filhos que o mundo diz que não são nossos. Eles ficaram ali, lado a lado, segurando as mãos um do outro, porque eram as únicas pessoas no mundo que entendiam aquela dor, aquela confusão, aquele amor que não fazia sentido para ninguém, mas fazia todo sentido para eles. Miguel e Gabriel entraram na sala. Viram os dois adultos chorando. Subiram no sofá. Um se aninhou no colo de Ana Clara, o outro no colo de Ricardo. E ficaram ali, quietos, porque mesmo pequenos eles entendiam. Entendiam que o mundo deles tinha virado de cabeça para baixo e que os adultos estavam tentando arrumar, mas não sabiam como. O mês passou rápido demais. Ana Clara tentou aproveitar cada segundo com Beatriz. Levou ela para brincar no parque. Fizeram bolo juntas na cozinha. Dormiram abraçadas toda a noite. E cada momento doía. Doía porque Ana Clara sabia que podia ser o último. Que aquela mulher de olhos frios podia arrancar a filha dela de qualquer jeito. Miguel e Gabriel estavam diferentes. Falavam mais. Frases curtas ainda, mas falavam. Chamavam Ana Clara de mãe o tempo todo. Grudavam nela como se tivessem medo de que ela sumisse. Ricardo via tudo. E mesmo tentando esconder, Ana Clara percebia a dor no rosto dele. Ele estava perdendo os meninos. Não de uma vez, mas aos poucos. E não tinha nada que pudesse fazer. Beatriz começou a fazer perguntas. Mãe, por que aqueles meninos moram com o Ricardo e não com você? Ana Clara não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo era complicado demais? Que os adultos tinham errado? Que famílias podiam ser trocadas sem ninguém perceber? Eles moram lá porque o Ricardo cuida deles, mas a gente visita eles sempre. E por que a gente vai tanto lá agora? Porque eles gostam de você e de mim. Beatriz não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas segurou a mão da mãe mais forte, como se sentisse que alguma coisa estava errada. Ricardo também estava diferente, mais próximo, mais presente. Ele e Ana Clara conversavam todos os dias. Sobre os meninos, sobre Beatriz, sobre o que ia acontecer depois da audiência. E aos poucos, sem perceber, tinham virado amigos.
companheiros numa batalha que nenhum dos dois tinha escolhido lutar. Uma semana antes da audiência, Margarete apareceu de novo, sem avisar. Tocou a campainha da casa de Ricardo. Ele abriu a porta e ficou tenso na mesma hora. "O que você quer?" "Vim falar com minha neta. Beatriz não está aqui." "Mentira. Vi a tal da Ana Clara entrando com ela há pouco." Ricardo bloqueou a porta. "Você não tem autorização para estar aqui. O juiz não permitiu visitas. Eu tenho o direito de conhecer minha neta." "Você não tem direito nenhum. Não depois do que fez com Helena." Margarete deu um passo para trás. A máscara de frieza rachou um pouco. Helena era difícil, dramática, fazia tempestade em copo d'água. Helena estava sofrendo, e você só piorava tudo. Eu tentei ajudar, tentei fazer dela uma pessoa melhor. Você tentou controlar, esmagar, moldar ela no que você queria que ela fosse. Ricardo cruzou os braços. "E agora quer fazer a mesma coisa com Beatriz. Mas não vou deixar. Você não decide nada. O juiz decide." Margarete olhou por cima do ombro dele. Viu Ana Clara parada no corredor com Beatriz atrás dela. "Aí está minha neta." Beatriz se escondeu atrás de Ana Clara. Tinha medo daquela mulher. Não entendia por quê, mas tinha. "Vai embora, Margarete." A voz de Ricardo saiu baixa, perigosa. "Agora. Vou, mas volto. E quando voltar, vou levar o que é meu." Ela virou e saiu. Ricardo fechou a porta com força. Encostou a testa na madeira. Respirou fundo. Ana Clara se aproximou. "Ela não vai desistir. Eu sei. E se a gente perder?" Ricardo se virou. Olhou para ela. Depois para Beatriz. Depois para os gêmeos que tinham aparecido na sala. "A gente não vai perder. Não pode perder." Mas ele não tinha certeza. E Ana Clara via isso. A noite antes da segunda audiência, Ana Clara não conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado, em tudo que podia perder. Beatriz estava dormindo do lado dela, respirando devagar, tranquila, sem saber que no dia seguinte a vida dela podia mudar para sempre. Ana Clara se levantou, foi até a cozinha, sentou na mesa, colocou o rosto nas mãos e pela primeira vez em semanas permitiu que o desespero tomasse conta. A porta se abriu. Ricardo entrou. Tinha a chave da casa dela agora, por segurança. Ele viu Ana Clara ali, sozinha, chorando. Sentou do lado dela. "Não consegue dormir também?" "Não. Vai dar certo." "Você acredita nisso?" Ana Clara olhou para ele, os olhos vermelhos, inchados. "Eu não sei mais no que acreditar." "Acredita em mim." Ricardo segurou a mão dela. "A gente vai enfrentar isso junto. E não importa o que o juiz decida. A gente não vai deixar Margarete destruir essas crianças. Como a gente impede? Se o juiz der a guarda para ela, a gente recorre, luta, faz barulho, não desiste." Ele apertou a mão dela. "Você não está sozinha nessa. Entendeu?" Ana Clara acenou com a cabeça. Porque naquele momento, naquela cozinha pequena e escura, ela percebeu. Percebeu que tinha ganhado mais do que 2 filhos biológicos de volta. Tinha ganhado alguém que entendia. Alguém que lutava ao lado dela. Alguém que também tinha o coração partido, mas continuava de pé. A audiência no dia seguinte foi tensa desde o começo. O juiz tinha o relatório da assistente social na mão. Leu cada palavra em silêncio. A sala inteira esperando. Margarete estava nervosa. O advogado dela também, porque o relatório não era favorável para eles. Os gêmeos demonstraram um vínculo emocional profundo com a requerida Ana Clara. O juiz leu em voz alta. Relataram sentir conexão instintiva, reconhecimento emocional e expressar desejo de permanecer próximos a ela. Margarete tentou falar. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Quanto à menina Beatriz, também demonstra vínculo forte com Ana Clara. Refere-se a ela como mãe. Demonstra afeto genuíno e apresenta sinais de ansiedade ao ser questionada sobre mudança de guarda. O juiz tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Olhou para Margarete. "Dona Margarete, entendo que a senhora busca conexão com a neta, mas não posso ignorar o histórico. Não posso colocar uma criança em ambiente potencialmente prejudicial apenas por questão de sangue. Excelência, eu mudei. Não sou mais aquela pessoa." "A senhora pode ter mudado,
Mas a criança não conhece a senhora. Tem medo da senhora. E forçar uma relação não é do interesse da menor. O juiz olhou para os documentos de novo. Vou conceder a guarda definitiva de Beatriz para Ana Clara, com direito de visitação supervisionada para a avó, uma vez por mês, em ambiente neutro. Margarete ficou de pé. Isso é injusto. Ela não tem direito nenhum. Ela tem o direito de quem criou, de quem amou, de quem esteve presente quando ninguém mais estava. O juiz bateu o martelo. Decisão final. Próximo caso. Ana Clara não conseguiu se mexer. Não conseguiu processar. Tinha ganhado? Tinha mesmo? Ricardo a puxou para fora da sala. Beatriz estava esperando no corredor com a vizinha que tinha ficado cuidando dela. Quando viu a mãe, correu. Pulou no colo. Ana Clara abraçou ela com tanta força que a menina reclamou. Mas não soltou. Não ia soltar nunca mais. Margarete saiu do fórum com o rosto vermelho. Passou por ele sem olhar. Entrou no carro e foi embora. O advogado atrás dela. E Ana Clara soube. Soube que aquela mulher não ia desistir. Ia tentar de novo. De outras formas. Mas por enquanto, tinha perdido. Eles voltaram para a casa de Ricardo. Miguel e Gabriel estavam esperando. Quando viram Ana Clara entrar com Beatriz, correram. Abraçaram as duas, as 3 crianças juntas. Rindo, chorando. Sem entender direito o que tinha acontecido. Só sentindo que estava tudo bem. Que estavam seguros. Ricardo observou de longe. E sentiu. Sentiu que aquelas eram as crianças dele. Todas as 3. Não importava o sangue. Não importava o DNA. Elas eram dele porque ele escolheu. Porque amou. Porque ficou. Ana Clara olhou para ele. Os dois se entenderam sem palavras. Porque estavam na mesma situação. Amando filhos que o mundo dizia que não eram deles. Mas eles sabiam a verdade. Sabiam que amor não tinha a ver com biologia. Tinha a ver com escolha. E eles tinham escolhido aquelas crianças. Todas elas. E agora? Ana Clara perguntou. Agora a gente vive. Ricardo se aproximou. Colocou a mão no ombro dela. A gente constrói uma família. Do nosso jeito. Sem regras. Sem papéis. Só amor. Você acha que conseguimos? Acho que já estamos conseguindo. E naquele momento, com as 3 crianças brincando no chão, com o sol entrando pela janela, com o peso dos últimos meses começando a aliviar, Ana Clara permitiu que a esperança voltasse. Pequena ainda, frágil, mas ali, porque tinha ganhado uma batalha e ia continuar lutando por Beatriz, por Miguel, por Gabriel e por essa família estranha e imperfeita que tinha se formado no meio do caos. 3 meses depois da audiência, a vida tinha encontrado um ritmo estranho, diferente de tudo que Ana Clara imaginou, mas era um ritmo. Ela acordava cedo, preparava café. Beatriz ajudava a arrumar a mesa. E quando tocavam a campainha, era Ricardo com Miguel e Gabriel. Os meninos entravam correndo, abraçavam ela, abraçavam Beatriz. E ficavam ali, brincando, comendo, sendo crianças. Ricardo e Ana Clara tinham construído um acordo. Não era legal, não estava em papel, era só deles. Os gêmeos passavam metade da semana com ele, metade com ela. Beatriz ficava com Ana Clara sempre, mas via Ricardo nos finais de semana. Eles almoçavam juntos, iam ao parque, viraram uma família. Estranha, sem nome, mas uma família. Miguel e Gabriel voltaram a falar. Não do jeito que eram antes, nunca iam ser aquilo de novo, mas falavam. Frases curtas, pedidos simples, chamavam Ana Clara de mãe, chamavam Ricardo de pai, e pareciam em paz com isso, como se tivessem 2 lares, 2 lugares onde eram amados. Mas tinha uma coisa que Ana Clara ainda não tinha feito. Não tinha contado para Beatriz. Não tinha explicado a verdade toda. A menina sabia que os gêmeos eram especiais, que tinham uma ligação com a mãe, mas não sabia o porquê. Não sabia que o sangue dela era de outra pessoa, que a barriga que a gerou não foi a de Ana Clara. E naquela manhã, Ana Clara decidiu. Decidiu que estava na hora. Ela sentou Beatriz na mesa da cozinha. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Não sabia como começar. Como contar para uma criança de 6 anos que tudo que ela achava que sabia estava errado? Bia,
Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. A menina olhou para cima, os olhos grandes, curiosos. É sobre os meninos? É. E sobre você também. Beatriz franziu a testa. Ficou quieta, esperando. Ana Clara respirou fundo. Você lembra quando você nasceu? Não, mãe. Eu era bebê. É verdade. Você era bebê pequeninha. E eu também estava no hospital, acabando de ter você. Mas aconteceu uma coisa que ninguém planejou, uma coisa errada. Que coisa? Tinha outra mãe no hospital. Ela teve 2 bebês, gêmeos, e houve uma confusão. As pulseirinhas dos bebês foram trocadas, e eu levei você para casa, e a outra mãe levou os gêmeos. Beatriz piscou, tentando entender. Mas eu sou sua filha. Você é minha filha, sempre vai ser. Mas a barriga que te teve foi de outra pessoa. Foi da mãe dos meninos, a Helena. O silêncio caiu pesado na cozinha. Beatriz olhou para as próprias mãos, depois para Ana Clara. Os olhos começaram a encher de lágrimas. Você não é minha mãe de verdade. Eu sou sua mãe de verdade. Sou eu quem te criou, quem te deu banho, quem te ensinou a andar, quem te abraçou quando você teve medo. Isso me faz sua mãe. Não importa de qual barriga você veio. E os meninos? Eles são seus filhos de verdade? Ana Clara sentiu a garganta fechar. Eles vieram da minha barriga, mas não fui eu quem criou eles. Foi o Ricardo e a Helena. Então eles são meus filhos de sangue, mas são filhos do Ricardo de coração. Beatriz levantou da cadeira, deu um passo para trás, as lágrimas escorrendo. Você vai me deixar? Vai ficar com eles e me deixar? Nunca. Ana Clara se ajoelhou na frente da filha, segurou os ombros dela, olhou fundo nos olhos. Eu nunca vou te deixar. Você é minha filha, a filha que eu escolhi, a filha que eu amo, e nada vai mudar isso. Mas o Ricardo é meu pai de verdade? Ele é, de sangue. Mas você não precisa chamá-lo de pai se não quiser. Você pode só ser amiga dele, ou pode ter 2 pais, um que te criou no coração e um que te gerou no sangue. Beatriz começou a chorar. Não o choro de criança que caiu e ralou o joelho. Era outro choro, mais profundo, de alguém tentando entender coisas grandes demais para a idade dela. Ana Clara a puxou para o abraço, apertou forte e chorou junto. Elas ficaram ali, no chão da cozinha, abraçadas. Por quanto tempo, nenhuma das duas sabia. Até que a campainha tocou. Ana Clara limpou as lágrimas, abriu a porta. Era Ricardo com os gêmeos. Miguel e Gabriel entraram. Viram Beatriz chorando. Pararam. Olharam para Ana Clara, preocupados. Ela está bem? Miguel perguntou. A vozinha fina, preocupada. Está. Só está triste. Gabriel se aproximou de Beatriz. Estendeu a mão. Ofereceu um carrinho que tinha trazido. Pode brincar. Beatriz olhou para o carrinho, depois para o menino. Você é meu irmão? Gabriel piscou, confuso. Sou. Minha mãe disse que a gente veio de barrigas trocadas. Que você e o Miguel são meus irmãos de sangue. Miguel se aproximou também. A gente pode ser irmão mesmo sem barriga? Pode. Beatriz limpou as lágrimas. Pode ser irmão de coração. Os 3 ficaram ali, olhando um para o outro, processando. E então Miguel fez algo que ninguém esperava. Abraçou Beatriz. Gabriel fez o mesmo do outro lado. Os 3 juntos, pequeninos, tentando entender um mundo que os adultos tinham complicado. Ricardo olhou para Ana Clara. Os 2 se entenderam sem palavras, porque estavam vendo ali, estavam vendo o futuro. 3 crianças que não tinham pedido nada daquilo, que não tinham culpa de nada, mas que tinham se encontrado e estavam escolhendo ser família, do jeito deles. Os dias seguintes foram difíceis. Beatriz fazia perguntas, muitas perguntas, sobre Helena, sobre o hospital, sobre como tinha sido a vida dos gêmeos. Ana Clara respondia tudo, com honestidade, sem esconder. E aos poucos, a menina foi aceitando, foi entendendo que família não era sobre sangue, era sobre escolha. Ricardo passou mais tempo com Beatriz. Levou ela para tomar sorvete, para andar de bicicleta. Não forçou nada, não pediu que ela o chamasse de pai. Só estava ali, presente. E Beatriz foi se acostumando, foi percebendo que podia ter mais gente amando ela, que isso não tirava nada do amor que Ana Clara tinha.
Miguel e Gabriel ficaram mais próximos da irmã. Brincavam juntos, dividiam brinquedos, brigavam às vezes, como irmãos de verdade. E quando alguém perguntava se eram gêmeos, eles diziam que não. Diziam que eram 3, e que a irmã só não nasceu junto porque houve confusão. Margarete tentou contato uma vez. Mandou uma carta, pedindo para ver a neta. Ana Clara e Ricardo conversaram. Decidiram que quando Beatriz estivesse mais velha, podia escolher. Mas por enquanto não. Por enquanto a menina precisava de estabilidade, de paz, de não ser puxada para mais um lado. Numa tarde de sábado, todos estavam no parque. As 3 crianças brincando no balanço. Ana Clara e Ricardo sentados no banco, observando, em silêncio. "Você acha que a gente fez certo?" Ricardo perguntou. "Não sei. Só sei que a gente fez o possível. Helena estaria orgulhosa do que você fez pelos meninos." Ana Clara olhou para ele. "Você acha?" "Acho." Ela queria que eles fossem felizes. E eles são. Pela primeira vez em meses, eles são. "E você? Está feliz?" Ricardo demorou para responder. Olhou para os gêmeos, para o jeito que riam, para a leveza que não tinham antes. "Eu perdi eles de um jeito, mas ganhei de outro. Eles não são mais só meus, mas continuam sendo meus. Não sei explicar direito." "Eu entendo." Ana Clara segurou a mão dele. "Porque eu sinto o mesmo com Beatriz." Eles ficaram ali, lado a lado, vendo as crianças brincarem, e perceberam que tinham construído algo raro, algo que não tinha nome, não tinha regra, mas funcionava, porque era baseado em amor, em escolha, em colocar as crianças em primeiro lugar. Miguel veio correndo, parou na frente de Ricardo. "Pai, vem empurrar o balanço." Ricardo levantou. Mas antes de ir, Miguel olhou para Ana Clara. "Mãe, você vem também?" E ali estava. A resposta que ninguém tinha perguntado. Os meninos tinham 2 pais, 2 mães, e estavam bem com isso. Não tinham confusão, não tinham dúvida, tinham só amor, multiplicado. A noite caiu. As crianças estavam cansadas. Ricardo levou os gêmeos para a casa dele. Beatriz foi com Ana Clara. No caminho, a menina segurou a mão da mãe. "Mãe? Sim, amor. Eu te amo. Mesmo sabendo que a gente não veio da mesma barriga." Ana Clara parou de andar. Ajoelhou na frente da filha. Segurou o rostinho dela. "E eu te amo. Mais do que tudo nesse mundo. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nada vai mudar isso. Nunca." Beatriz sorriu. Aquele sorriso que Ana Clara tinha visto pela primeira vez quando ela era bebê. Aquele sorriso que tinha iluminado a vida dela durante 6 anos. E que ia continuar iluminando, porque barriga não fazia mãe, amor fazia. Quando chegaram em casa, Beatriz já estava dormindo no colo. Ana Clara a colocou na cama, cobriu com o cobertor, beijou a testa e ficou ali, só olhando, memorizando cada detalhe, porque tinha quase perdido aquilo. Tinha quase perdido a filha, mas não perdeu, porque lutou, porque amou mais forte que qualquer lei, que qualquer sangue. Ela saiu do quarto, sentou no sofá, pegou o telefone. Tinha uma mensagem de Ricardo. "Os meninos dormiram falando de você. Obrigado por ser a mãe que eles precisavam." Ana Clara digitou de volta. "Obrigada por ser o pai que eles merecem." E percebeu que tinha ganhado mais do que 2 filhos biológicos de volta. Tinha ganhado um parceiro, um amigo, alguém que entendia a dor e o amor de um jeito que mais ninguém entendia. Não era romance. Não era aquele tipo de amor. Era algo maior, mais raro. Era família escolhida, construída sobre caos, mas sólida como pedra. Os meses viraram anos. As crianças cresceram. Miguel e Gabriel voltaram a falar normalmente. Viraram meninos cheios de energia, de vida. Beatriz virou a irmã mais velha que eles nunca souberam que precisavam. E os 3? Os 3 eram inseparáveis. Ana Clara olhou pela janela numa manhã qualquer. Viu as 3 crianças brincando no quintal. Viu Ricardo chegando para buscá-los. Viu a família estranha que tinham virado. E sorriu, porque tinha aprendido. Tinha aprendido que família não era sobre perfeição. Era sobre presença. Não era sobre sangue. Era sobre escolha. Não era sobre acertar sempre.
Era sobre não desistir nunca. E naquele momento, com o sol entrando pela janela e as risadas das crianças enchendo a casa, Ana Clara soube. Soube que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite sem dormir. Porque no final, o amor tinha vencido. O amor verdadeiro. Aquele que não vem de barriga, vem do coração. E esse tipo de amor, esse ninguém tira. Ninguém destrói, porque é a coisa mais forte que existe nesse mundo.